pessoal, eu sou a professora Carla. Vamos voltar a conversar sobre organização do Estado dentro da nossa administração geral e pública. Vocês lembram que na aula passada nós conversamos sobre o liberalismo, né? O liberalismo, o Adam Smith, a mão invisível, o Estado deixando a economia trilhar seu próprio caminho, seus agentes econômicos trabalharem da maneira que eles achassem correta, em função da lei da oferta e da procura que o Adam Smith coloca? Perfeito. Essa ideia veio lá dos iluministas, século XVIII, percorreu ao longo dos séculos XVIII, XIX e início do XX, até o crash da Bolsa de 29 com a Primeira Guerra Mundial. Aí o que aconteceu? Percebeu-se que alguma mudança deveria ser tomada nos rumos econômicos das nações. Por quê? Porque era necessário a intervenção agora do governo para promover um bem-estar social, um bem-estar à sociedade. Então, houve aquele crash da Bolsa em 29. Você tem que pensar também que o mundo como um todo estava saindo de uma grande guerra, né? Estávamos vivendo um momento de grande recessão, de grande crise. Então surgiu o quê? Novas ideias de pensar, né? Agora o Estado não era mais a mão invisível, né? Não deixava os seus agentes à vontade. Não, agora era a hora do Estado intervir e proporcionar à população em geral um bem-estar. E com isso surgiu a figura de Keynes, um grande economista responsável por esse movimento do welfare state. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, ó. Keynes, Estado intervencionista, welfare state. Em 42, na Inglaterra, foi justamente publicado um relatório que visava dar 3 grandes sustentos à população, né? A saúde, a educação e o seguro nacional, né? Então, esse tripé Keynes colocava como sendo fundamental para reerguer a nação no pós-guerra, né? Então, o Estado seria o quê? O provedor dessas necessidades básicas da população. O Estado seria responsável pelo financiamento, pelo crédito bancário aos empresários, aos particulares, para que eles pudessem consumir. E com isso tudo, com esse financiamento público, aumentaria-se o volume de produção e, consequentemente, o volume de empregos. A economia iria girar melhor, de uma maneira mais rica. Porém, era baseado em quê? No financiamento público. Cabe ao Estado financiar esse desenvolvimento, tá? Nos Estados Unidos, Keynes foi chamado. Ele foi chamado pelo Roosevelt. E ele colocou o New Deal, né, um plano justamente para recuperar a economia após 29. Esse plano também era baseado na intervenção do Estado como grande agente e propulsionador dessa economia, né, do aumento da economia. Em 44, houve o Acordo de Bretton Woods, a criação do BIRD, o Banco Internacional de Desenvolvimento, e do FMI, Fundo Monetário Internacional. O que o Acordo de Bretton Woods colocava? Ele juntou 44 nações para adotar uma política econômica justamente keynesiana, tá? O Estado como interventor direto no crescimento econômico, promovendo uma poupança forçada, corrigindo as distorções do mercado livre, né, do Adam Smith, e promovendo uma distribuição de renda mais igualitária, tá? Porém, mais uma vez, a gente sempre tem que lembrar que o movimento histórico é cíclico, né? Altas e baixas. Chegou a década de 70 e percebeu-se que o quê? Com toda essa promoção do estado de bem-estar social, do governo injetando dinheiro na economia para promover aumento de produção, aumento de consumo, aumento de emprego, houve o quê? Houve um déficit fiscal. Não há governo que aguente, chega a hora do chamado déficit fiscal.
E, junto com isso, houve duas grandes crises do petróleo, de 73 e de 79. A gente tem que pensar que, nessa época, a maior parte da economia mundial era a base do petróleo. E houve essa crise. Os sheiks colocaram o preço lá para a lua, né? Lá para o alto. Então, houve necessidade de o quê? De se pensar em inovações tecnológicas. Então, com a diminuição do crédito externo e do crédito estatal, ou seja, a escassez dos recursos, ficou muito difícil se governar. Crise de governabilidade, crise fiscal. O Estado parou para pensar: eu tenho que dar um tempo para esse estado de bem-estar social, ou seja, do governo injetando e fazendo tudo para a população como um todo e para todos os meios de produção. Então, quem sabe estivesse na hora de voltar para uma perspectiva mais liberal da economia. Então, a gente está em crise agora. Olha aqui, o estado do bem-estar social na crise. Alguma coisa nova tem que ser feito. Vamos para quem? Para o Estado neoliberal. Reconstruir e voltar ao crescente da economia. Aqui, ó. Peraí. Ao crescente da economia. Então, anos 80. Necessidade de diminuição do Estado, do seu papel e das suas funções. Lembra-se que o Estado estava em crise, uma crise fiscal altíssima, porque ele não pode ser considerado como promotor do eixo econômico por tanto tempo, né? Então, justamente, essas políticas sociais de subsídio entraram em choque com a regulação do mercado, né? Então, precisava se pensar num mercado sem Estado, né? Então, em razão a todas essas críticas, se caminhou para quê? Para um Estado baseado em uma política redistributiva, porém em programas seletivos, né? Pensar para quem o Estado deve agir, intervir e proporcionar esses benefícios, né? Não pode ser para todos, tem que ser de uma maneira seletiva, porque senão não tem jeito, haverá uma crise fiscal, não tem como o Estado garantir tudo para todos. Do ponto de vista da administração pública, houve justamente a mudança do modelo weberiano para o gerencial, né? O gerencial é aquele que já fala sobre metas, né? E o weberiano é aquele mais burocrático. Mas isso, com calma, nós veremos um pouquinho mais para frente, tá? A gente está dando uma visão ampla econômica agora. Então, vamos lá. O que o Estado neoliberal buscava? Ele buscava justamente reestruturar a produção e usar a tecnologia para reestruturar a capacidade produtiva. E, para isso, já começava-se nos anos 80 todo o movimento de globalização, né? As nações atuando de uma maneira competitiva, porém complementar também, né? Começou-se aquela ideia de que alguns países, algumas nações eram responsáveis pelo fornecimento de produtos agrícolas, outras pelo fornecimento de produtos extremamente tecnológicos, outras pelo fornecimento de produtos industrializados de linha branca, vamos supor, ou do ramo têxtil, e assim por diante, né? Então, essa competitividade, essa complementariedade entre as nações, né? E percebeu-se que houve e precisou acontecer essa diminuição do intervencionismo estatal. O Estado não aguenta mais, há um déficit fiscal real. É o que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Necessidade de um mercado autorregulador. Essa descentralização dos poderes. Isso tudo aconteceu até a crise da Bolsa de Valores de 2008. Agora, bem recente. A partir dessa crise, então aqui, ó, mais uma crise. Buscou-se uma nova ideia. E qual foi essa nova ideia? Agora, 2008, aqui, momento de crise. Qual que foi essa nova ideia?
O neodesenvolvimentista, ou seja, eu vou pegar um pouquinho das ideias do Keynes, eu vou pegar um pouquinho dessas ideias do governo welfare state, né, do bem-estar social, porém de uma maneira seletiva, porque não dá para se fazer tudo, né? E com isso criou-se o quê? Alianças entre o Estado e a iniciativa privada para poder promover esse estado de melhora. A atuação em mercados globais. A gente já via que desde os anos 80 já havia um intercâmbio entre as nações no sentido de complementariedade entre elas, né, entre os mercados como um todo. Então, justamente, o retorno às ideias keynesianas do papel estratégico do Estado no desenvolvimento econômico. Para isso, na melhoria do padrão de vida da população e de oportunidades para o empresário. A gente estava aqui embaixo do ciclo econômico, a ideia era, com essa aliança entre Estado e iniciativa privada, crescer mais uma vez no ciclo econômico. O Brasil, por sua vez, vamos dar uma fechada em todo o que a gente viu até agora, né? Até 1930, né, do Brasil colônia até a República Velha, a gente viu que a administração do Brasil foi o quê? Foi patrimonial. Politicamente falando, a gente falava em monarquia e oligarquia. A produção mercantil, a formação social, estamentos, e burocracia e burguesia mercantil. Vamos para a próxima fase, 1930 a 1985. Esse é um quadro resumo para vocês terem grandes blocos na cabeça e que seja mais fácil de vocês entenderem esse todo, né? Não só na administração, mas também na economia e no sistema político que se vivia no Brasil, de acordo com esse grande quadro geral que eu dei do mundo, tá? Então, de 30 a 85. Em relação à administração pública, a gente já está visualizando o modelo o quê? Burocrático. Olha aqui o Weber, aquele que a gente vai conversar mais para frente. Sistema político. Foi um intercâmbio entre autoritarismo ditatorial e democracia. Então, de 30 a 45, a gente teve a era do Getúlio. De 64 a 85, a era dos militares. Porém, houve o período democrático entre 46 e 64. Em relação à produção, a gente está falando do capitalismo industrial. E a formação social, a gente já pensa nessa burguesia industrial, que apareceu a partir de 30, né? E a classe média profissional, que surgiu muito forte. Inclusive com a própria parte da administração pública sendo responsável pela classe média profissionalizante, tá? E após 1985, né, a gente viu o surgimento de um Estado neoliberal e neodesenvolvimentista. A administração pública já é gerencial. O Brasil já passou pelo processo democrático após o término da ditadura, né, depois de 85. A gente já fala numa relação de produção pós-industrial, já entra forte a parte da tecnologia. E socialmente, a gente fala na classe média profissional e a tecnoburocracia. Ok? Então, vamos aqui no primeiro item. Aqui, ó. Não, vamos até a anterior, né? Evolução do Estado brasileiro até as revoluções burguesas do século XVIII. O Brasil, ele acompanhou todos os ciclos econômicos mundiais que nós vimos, né? Então, ora haviam períodos de prosperidade, ora haviam períodos de crise econômica. Ora haviam períodos de democracia política e ora haviam períodos de autoritarismo, né? Sério. Então, justamente, ao longo dos séculos XIII ao XVIII, nós vivemos um modelo de Estado monárquico absoluto. Em que consistia? Colonialismo e mercantilismo, a troca. Administração pública extremamente patrimonial, nepotismo, né? Aquela questão do familiar, de passar de pai para filho, corrupção e pessoalidade. Até hoje isso tudo continua, né, gente? Não há separação entre o público
e privado. Agora, vamos ver entre 18 até 29. Vamos pensar que o mundo naquela época vivia qual modelo? Lembra? O liberalismo, o iluminismo, né? Até o crash da Bolsa em 29. Então, no Brasil, não foi no século XVIII, onde foi o iluminismo na Europa, foi a partir do século XIX até o 29, até o crash da Bolsa de Nova York. Vivia-se o quê? O liberalismo, a República Velha, o Estado de Direito. A oligarquia no poder, né? Oligarquia agrária, aquela questão do coronelismo, do clientelismo, política do café com leite, vocês lembram? Alternando São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais no poder, né? Bem o café com leite. São Paulo era o grande produtor de café, Minas Gerais, gado, leite. E era um sistema agrário exportador. Aula que vem a gente vai continuar esse papo. Obrigada, gente. Até lá.